Rodrigo, está contigo as perguntas da sala aí. Fica à vontade de tomar conta aí. Tranquilo, então. Iniciando as perguntas, o Fábio. Agora sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, parabéns, né, ao professor Lucas e à professora Rosana pela trajetória, pela história, pela construção e condução, né, dos trabalhos frente a essa entidade muito querida que é a Lomba Grande, né. Eu fiz aqui alguns apontamentos que até invariavelmente alguns já foram, de certo modo, até respondidos, mas que eu entendo que são importantes até para que o pessoal que está assistindo fixe bem esses pontos, né. O primeiro apontamento a primeira pergunta que eu faço, na verdade, seria assim, na visão de vocês, né, qual etapa ou qual momento da construção do trabalho vocês entendem como sendo mais importante para que o trabalho tenha o sucesso pretendido ou atinja o brilho que se espere, né? Não sei se vocês querem ir respondendo ou querem que eu já faça os três apontamentos na sequência. Pode fazer, não tem problema os apontamentos, que aí eu vou... Tá, então a primeira seria essa. A segunda seria como que funcionava assim a rotina de ensaios, qual era a carga horária que vocês trabalhavam normalmente, e qual era a relação que vocês tinham assim com os dançarinos, né? E a terceira pergunta, em 2011, quando vocês atingiram então o título da Força B, automaticamente no ano de 2012 teve a transição para a Força A, né? Quais foram as principais mudanças? Claro, além de a gente saber que a dificuldade ela é maior, claro, mas quais foram as principais mudanças assim em relação de rotina de trabalho, em relação ao próprio grupo, né, frente a essa mudança da Força B para a Força A, né? Em princípio, eu acho que seriam essas perguntas. Tá bom, qualquer coisa tu me retoma, tá? Eu vou respondendo. Eu acho que o grupo, ele virou a ficha, assim, do que ele realmente, de acreditar em si, quando veio os resultados, principalmente após o resultado do Sarau do Bororé, como o Maciel havia falado, porque ali o grupo passou realmente a acreditar no que o Rinaldo e no que eu vínhamos trabalhando com eles, né? Porque a gente falava para eles que eles eram capazes, que a gente ia conseguir, mas eu acho que é só quando tu consegue realmente esse resultado, essa visibilidade, que tu passa a acreditar, sim, que tu está no caminho certo. E após ali, o grupo em si, ele começou a se ver como grande, começou a se ver, né, mais do que, vamos supor, a Força B. Ele começou a almejar e estar na Força A, e as nossas rotinas de ensaio, elas eram segunda e sexta, sempre foi, né? Outra forma, assim, que eu digo que era um diferencial do Lomba é que o Lomba tinha um musical próprio, né? Todos os ensaios. E que o musical, ele também sentia o grupo. Então, às vezes, o próprio musical dava o up, né, do que o grupo, quando o grupo estava esmorecendo. E as nossas rotinas eram de 3 horas de ensaio, segunda, só que eram sempre horários muito tarde, eram das 11 até a 1, das 11 até um pouquinho mais. Na sexta-feira nós conseguimos estender, sim, um pouco mais. E após, na verdade, o título da B, o título da B era o foco principal, porque o grupo, na verdade, nunca aceitou dançar pela B, né? Ele queria, porque queria a Força A, né? O Maciel até ali comentou no início, a Força B, ela sempre não, mas no início ela era meio... Ela não era vista daqui a pouco com os olhos, né, do mesmo os olhos que a gente vê os grupos da Força A. Então, e eles queriam ser vistos como Força A, como grupo grande, e isso, eles foram para o Enarte da Força B, na verdade, pensando já em estar na Força A, em dar essa visibilidade para casa, não era nem para o grupo, porque eles sempre falavam,
A lomba grande vai ser vista, né, como ela merece. E eram crias da casa, eu acho que esse é o maior reconhecimento, né, de tu ver a tua entidade crescer. Em 2012, quando a gente iniciou o trabalho, o que foi o diferencial é que nós conseguimos acrescentar pessoas que adotaram a casa como sua. Então, nós tivemos o retorno de 2 pares que eram muito antigos, de 2 pessoas muito antigas. Nós tivemos acrescentar o Felipe, da Tome Tento, né, o Neguinho, que começou a criar os sapateios e, quando viu, já era parte do grupo dos guris. Então, queria fazer parte daquela história. E eu, como estava trabalhando com um grupo, acredito, né, que toda pessoa que trabalha com a dança, com a arte, ela é muito difícil de se ver longe do palco, né? Porque ela nasceu para fazer aquilo. E eu me via assim, era muito difícil depois eu estar fora, sendo que eu queria estar lá dentro. E aí eu decidi, junto com o Rinaldo, né, que eu retomaria dançar. E aí já havia adotado a lomba como minha casa, então eu retomei a dançar em 2012, e eu acho que todas essas pessoas que vieram para agregar foi o plus de 2012 para que fosse visto. E aí o grupo começou a trabalhar com um outro foco, que era o único grupo da Força B a passar para a Força A e ainda passar para o domingo da Força A. E é esse o foco aí do lomba, do qual a gente não conseguiu porque ocorreu um erro no pau de fitas e a gente ficou beirando ali, beirou a última vaga quase ali entre os grupos, mas não conseguiu entrar, infelizmente. Mas foi realizado também um trabalho com muito foco nisso. Isso aí que a Rosana falou, que daí, 2012, quando a gente foi dançar em arte, a gente queria ser o primeiro grupo campeão da B a passar para o domingo da A, e a gente ficou empatado com a 20ª melhor nota, e daí acho que foi pela interpretação que a gente não passou para o domingo, bateu na trave. A gente não chegou a se frustrar com isso, porque o resultado foi muito bom. Mas eu me lembro que a gente sorteou em 2012 foi a Quero Humana, Tirana do Lenço e Pau de Fitas. E para nós, como um grupo que veio da Força B, naquela época a B ainda não tinha Tirana do Lenço, o Pau de Fitas era uma dança meio que dava medo nos grupos. Então a gente, saímos da B, viemos para A, já sorteamos de cara Tirana do Lenço e Pau de Fitas. E a B, né, Márcia, só para lembrar, eram 9 danças, né? E o Enarte eram 18, são 18, então foram 9 danças novas para muitos dançarinos, né, que nunca nem tinham vivenciado aquilo na vida. Então foi um grande desafio também de 2012. Isso aí, que nem a Rosana falou, que a gente teve algumas pessoas que agregaram ali para 2012. As pessoas que agregaram eram pessoas com bastante experiência. A gente teve a Rosana, como a Rosana mesmo falou, o Felipe Neguinho, Tome Tento. Eu acho que quem dançou a Força A foram só as pessoas que agregaram. O resto do grupo nenhum tinha dançado ainda no palco da Força A, o grupo de 2012, tirando quem veio de fora. A gente estava com 14 pares em 2012. Então, dos 14 pares, 10, 12 nunca tinham pisado no palco da A, sem ser na dança de integração de 2011. Então, tremia as pernas. Eu me lembro, eu era o posteiro do grupo na época, e em 2012 também. E na dança da Quero Humana, que foi a primeira dança, eu estava segurando a mão da Karine, a esposa do Rinaldo, que também veio dançar com nós aquele ano. Eu tremia a mão no primeiro passeio da Quero Humana, porque pisar no palco da Força A é algo, como eu digo para meus alunos, é algo que não tem explicação, é maravilhoso. E era a primeira dança tradicional. A coreografia de entrada, eu era parte de um solo onde a gente estava escondido dentro de uma caixa, e eu saía por poucos segundos,
de dentro daquela caixa lá. Então, eu não estreiei na entrada, praticamente. Eu fui estrear na primeira dança e bateu um nervoso no grupo. Acho que deu mais nervoso ali na Queromana da Força A do que dançar, talvez, os dois Enartes da Força B que a gente tinha dançado em 2010 e 2011. E a Rô fez um levantamento muito interessante. A gente, em 2010 e 2011, ensaiava todos os ensaios com musical, porque o musical era da casa. Então, era um diferencial que hoje não se vê. Todos os ensaios era com a banda, porque a banda ela era da casa. Então, todos os ensaios era com musical. Em 2012, acho que foi a primeira vez que a gente começou a ensaiar de vez em quando só com musical, né? Porque daí a gente teve algumas outras pessoas que agregaram musical para a Força A. E foi quando a gente começou a ensaiar com pendrive. Foi uma transição diferente para nós. O grupo era acostumado com musical todo ensaio e agora tinha que fazer o comando, esperar dar o play. E estar ali ao vivo é diferente, né? A energia que a banda te passa é completamente outra. Sei se te respondemos tudo, Fábio. Não, com certeza, tudo bem respondido. Eu reitero meus cumprimentos e meus parabéns ao trabalho de vocês, né? Realmente, a gente sabe que conduzir um trabalho, construir um trabalho frente a uma entidade é uma tarefa muito difícil, né? E são poucos que têm a capacidade, digamos assim, de conduzir, de fazer essa tarefa. Então, reitero meus parabéns para vocês pela didática, pela organização e pela condução do trabalho, né? E da minha parte seria isso. Dando sequência, então, nas perguntas, agora é o Daniel. Boa noite, muito boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu estava cuidando aqui e achei bem a evolução. De novo, vou falar das prendas. As prendas tiveram enfim, elas têm um detalhezinho de época para cada dança. Eu achei muito interessante. As prendas não são lineares, são uma coisa. As prendas entram mais na dança. Eu achei bem legal isso. E uma coisa também que eu também percebi, olhando os vídeos, obviamente, né? Vocês ocupam muito 10 pares. A maioria das danças, vocês ocupam 10 pares. É estratégia? Qual é que é? Eu tenho 3 perguntas. Essa é uma. Na verdade, nós trabalhávamos com 10 pares, mais para fechar grupo, né? E porque a gente teve esses problemas no meio do caminho também com 2 prendas, então a gente conseguia fazer esses revezamentos com mais, acho que com mais pé no chão, entendeu? De falar assim, não, aqui pode comprometer, aqui, porque a gente não, eu e o Rinaldo não gostávamos de trabalhar muito com hipóteses. Não, na hora vai baixar o deus da dança na menina e ela vai sair fazendo. Não, né? E nós trabalhávamos muito seguros até pelo objetivo que sempre o grupo teve. Então, por isso que a gente trabalhou com os 10 pares sempre mais certo. E no mais, desculpa, qual é a outra? Quanto à evolução das prendas, também, assim, o Rinaldo sempre me mostrou, me disse o que ele queria, e eu, através, né, dos meus estudos, da minha experiência, tentava alinhar elas conforme o que ele também achava interessante, né, para o trabalho. Então, eu trabalhava conforme nós, em união, né, a uma ideia. Também, nos vídeos mais recentes, né? Eu olhei o vídeo de 2012, vi o meu professor de Schuller jogando dança ali, o Escobar. Aparece ele bem certinho lá, jogando as danças. No de 2012, olhando até o último vídeo que tem ali, eu particularmente acho muito legal ver um grupo mais maduro, assim. É uma adulta com pessoas mais, acho que 30, 20, lá vai umas pedradas, assim. E tem uma gurizada no meio. Como que é juntar tudo isso?
No caso do Lomba, em 2012, foi muito, acredito que tranquilo, porque os meninos que entraram, como entrou o Neguinho, entrou o Luiz, eles trouxeram, além da experiência, né, eles davam base para eles, assim, e os meninos sempre tiveram um senso crítico muito bom. Eram jovens, né, mas sempre com a cabeça muito boa, assim, muito maduros. Então, o que não era legal também, eu interferia, assim, no que era ou não, até porque eu sempre tive essa abertura, né, do grupo num geral. E as meninas também que entraram, a Gisele já havia feito em outros anos parte do Lomba, a Josi chegou também agregando muito, a Karine, né, esposa do Rinaldo, e como eu já tinha esse domínio maior, esse controle maior, né, e a amizade com as meninas, foi muito tranquilo, assim, até elas vinham muito nas mais antigas, nas mais com experiência, para poder, como eu faço esse detalhe, como, né, porque tu jogar para uma menina que nós tínhamos 2 ou 3 com 15, 16 anos, um olhar de sedução, né, essa mescla das interpretações, né, da dança, não, agora tu vai fazer isso. Tu tinha que fazer, às vezes, ela interpretar me olhando. Não, faz para mim, então, o olhar que eu estou te pedindo. E aí, mesmo inibidas, assim, é assim. Então, eu acho que foi muita cumplicidade, sabe, para que a gente conseguisse fazer essa diferença de idades não ficar tão visível no E a palco. minha última pergunta, ela é bem... Não, por favor, ela não é uma pergunta para ofender, né? Eu vejo que o grupo de vocês, em todas as apresentações, ocupa muito tempo com entrada e saída. Metade, praticamente, do tempo é entrada e saída. E daí ocupa nas danças tradicionais talvez o mínimo necessário. Qual é que vocês entendem que essa é a mescla ideal? Ou qual a importância de juntar a entrada, a importância da entrada e da saída, ter tanto tempo e talvez um pouquinho menos para as danças tradicionais? Ali de 2012 foi bastante tempo, até porque a gente queria contar a história dos quase 75 anos da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande. E então é muita história. E o 2012, né? O Joca, quando ele fez a música, foi entregue para ele o livro da Lomba Grande, a história da Lomba, para ele resumir quase 75 anos de história em 3 minutos. E daí o Rinaldo veio com a ideia de falarmos das terças-feiras gaúchas, dos bailes da Terça da Lomba, na coreografia de saída. Então, tu pensa, para o Joca conseguir contar toda a história em 3 minutos e meio é música. E acho que conseguiu resumir bem. Para nós, foi muito gratificante entrar no palco, estrear no palco da A, contando toda a história da Lomba Grande, que já vinha um pouco lá, como a Rosana citou, em 2011, na coreografia de saída, onde a gente fez um popurrí de coreografias que a Lomba já vinha dançado, em Fegarte, em Enarte, interregionais, e daí chegar em 2012 e contar a história da Lomba. Então, por isso que ficou meio comprido. As coreografias não foi nem questão de estratégia ou alguma coisa assim. E eu não recordo muito, mas eu tenho quase certeza que o Rinaldo deve ter apertado um pouco ali o Joca para ir diminuindo um pouco da música, porque estava comprida. Da minha parte é isso. Muito obrigado. Então, na sequência, agora o Pablo. Mais uma vez, então, boa noite. Tá? Eu queria começar parabenizando vocês pelo trabalho, parabenizando o Rinaldo, né, pelo lindo trabalho que vocês fizeram e pela trajetória que vocês construíram. Às vezes, o trabalho em si não reflete a trajetória da equipe. Eu acredito que o trabalho de vocês reflete, pelo que vocês estão falando, exatamente o que foi a trajetória do grupo e da entidade. A gente sempre fica muito questionando a questão da preparação dos grupos,
mas me parece que o que é determinante para a continuidade da evolução da invernada é a preparação da entidade. Então, eu gostaria de saber como é que foi a preparação da entidade para um grupo que vinha dentro de um crescimento na força B e que depois, posteriormente, passou para A. A primeira pergunta é essa. Cara, o que a gente viu na Lomba, eu, nos outros trabalhos, outras entidades que eu passei, eu não consegui ver o que eu vi na Lomba no ano de 2009, 2010 e 2011. Além da união do grupo, a entidade inteira era unida. No ensaio da sexta-feira, ensaiava mirim, depois a mirim juvenil, após a juvenil a veterana, após a veterana adulta. E ficava no ensaio da adulta os pais da mirim, que eram alguns da veterana, alguns dançarinos da juvenil, e a veterana ficava no ensaio com nós. Tinha rodeio que ia dançar só a veterana, a adulta toda ia lá fazer torcida para a veterana. A gente queria ganhar a melhor torcida do rodeio quando a nossa veterana ia dançar. Quando a gente ia ensaiar, estava lá a veterana com nós nos ensaios. Às vezes terminava o ensaio e tinha um bolo para comer na madrugada, fria, na Lomba Grande. Então, a casa, a Lomba Grande, ela estava bem preparada pro grupo. O grupo tinha tudo. A nossa coordenadora, que era a tia Zani, ela era a mãe do grupo. Ela, antes dos ensaios, ir para a casa dela tomar café, para ela fazer um correrio para cima e para baixo para buscar dançarino, levar dançarino para casa. A gente se sentia abraçado pela coordenação, pela patronagem. Nunca tinha tempo ruim para eles. O que eles pediam pro Rinaldo e para a Rosana é: façam um grupo dançar, que aqui fora a gente resolve. E eles resolviam para nós. E a gente se sentia abraçado pela entidade. Tu sentia aonde o teu dançarino da juvenil estava olhando o teu ensaio porque ele queria estar dançando do teu lado. Onde tu estava ensaiando e o pai e a mãe da veterana, eles estavam te olhando com orgulho no ensaio. Não era uma apresentação no rodeio, era um ensaio. Eles te olhavam com orgulho. Tu sentia abraçado nos ensaios. Isso é algo que eu não vi ainda em lugar nenhum. Não vi mesmo. Porque até hoje, aquele grupo, além do grupo de dançarinos ser unido, os integrantes da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande daquela época até hoje são unidos. Por exemplo, a gente tem toda quinta-feira, a gente tem o futebol, onde joga gente que era da mirim daquela época, da juvenil daquela época, da veterana daquela época, da adulta, que se reúne até hoje. Porque a entidade estava trabalhando para um propósito. Nunca esqueceu a base, a mirim, a juvenil e a veterana, mas sempre deu todo o respaldo e todo apoio que a adulta precisava. A casa trabalhava para os grupos e tu sentia realmente em casa. Acho que é por isso que todo mundo que passou por aquela época tem um amor enorme pela Lomba Grande e se diz até hoje Lomba Grande, como a gente sempre ressaltava, a gente dizia que nós éramos sangue verde. Todo mundo até hoje se sente desse jeito. Faz um mês e pouco a gente se reuniu para conversar, a gente gravou o vídeo pro MTG e o sentimento, o carinho, as lembranças são os mesmos. Conversa, eu escuto a Rosana falar, eu tô me arrepiando, tô lembrando das coisas. E eu tenho certeza que qualquer pai daquela época que tá olhando vê e sente a mesma coisa. É diferente. E a gente era uma entidade família. Isso, muitas falam que são família, mas a Lomba Grande era família de verdade. Desculpa, Rô, fala um pouquinho aí, perdão, falei demais. Não, que isso. É bem o que tu falou, na verdade, era estrutura, né? Estrutural, eu acho. 2012, apesar de vir, as nossas agregações foram de muita experiência, né? Mas nós tínhamos as pessoas da adulta, no caso, Maciel, a Aline, a Kênia, mantiveram dando aula, né? Ensinando os demais grupos, no caso, mirim, juvenil, veterana. E então as crianças, elas se inspiravam nas pessoas de dentro da casa.
Elas não faziam dos grupos de fora o seu referencial, entendeu? Ai, olha que lindo tal o CTG dançando, eu quero dançar lá. Não, eles admiravam os grupos da própria entidade. Então, isso eu acredito que tenha sido um diferencial grande da Lomba, e essa união assim estrutural mesmo de patronagem, coordenação e demais grupos, né? Porque nós tivemos o apoio em 2012 de mães e pais que eram da veterana para estruturar vestidos, roupas que a gente colocava em coreografia, acessórios, né? Que eram da veterana, que nem tinham seus filhos dançando. Então, mas mesmo assim, eles estavam lá nos dando do apoio que o grupo precisava. Então, esse foi um diferencial de 2012, né? A estrutura da casa era muito unida. Certo. Vocês falaram sobre a questão do panorama que era e da valorização que era dada para a Força B na época, e inclusive em função disso o próprio desprestígio de alguns do grupo às vezes em querer dançar a Força B. Eu gostaria de saber, na segunda pergunta, como que vocês veem hoje a Força B em comparação com aquela época, em termos de qualidade e de competitividade? A Força B hoje, eu acho que ela é bem mais competitiva do que a Força A. Eu acho que, além da quantidade de grupos, né, que competem nas fases de regional e interregional, na A já tem muita figurinha carimbada. Então, se tu pegar aí o retrospecto dos últimos anos, os 10 primeiros grupos ali muda 2, 3, 4 grupos. Já na B, não. Na B tem os seus favoritos? Tem. Só que além do campeão já subir para a Força A, às vezes tem um segundo ou terceiro colocado que tenta uma vaga na Inter e vai para a Força A. E a qualidade dos grupos da B mudou muito. Hoje não... Tu vai para um rodeio, um grupo da B ganha de um grupo da A. Hoje não é um absurdo acontecer isso. Lá em 2011 era um absurdo perder para um grupo da B, porque é rotulado, né? Como a gente falou do preconceito, perder para um grupo da B. Hoje acontece, até porque é muito, não que seja mais fácil, mas tu está mais preparado com 9 danças do que com 18, 19 danças, né? Então, acho que os grupos da B hoje, o Enarte B, eu acho que ele é mais competitivo entre si do que o próprio Enarte Força A. Em 2011 também, né? Eu acredito que era o terceiro ano da Força B. Então, tinha aquelas liberdades quanto a musical, quanto a indumentária, era mesmo mais voltado para grupos que não tinham daqui a pouco tanta condição, até mesmo financeira, né, de investir na Força A, como os grupos mesmo da Força A, né, investem em termos financeiros. Então, atualmente, a Força B ela se equipara em termos de qualidade técnica, né, dos bailarinos. E antes acredito que não tinha tanta essa visibilidade assim técnica. E atualmente para a Força B, os grupos que ganham passam para o domingo também para ver o grau assim. Então a B se tornou tão competitiva quanto a Força A. A diferença mesmo está na visibilidade, né, que se dá em termos do público também, porque a qualidade dos grupos é tão boa quanto a da Força A. Na verdade, eu sou um defensor, eu bato de frente às vezes com o pessoal, porque o pessoal, porque é 19 danças, é 18 danças e a Força B é 9. Mas a carga horária, o que define ao meu ver, o que define essas colocações, essa frente de trabalho, ela tem muito a ver com o concurso que tu está se preparando, porque tu pega a Força B ali, eles treinam a mesma quantidade que a Força A, e a gente sabe que os movimentos dentro das nossas danças são muito repetitivos. Então, se eles tiverem 9 danças, mas tiverem uma carga horária semelhante à de um grupo da A,
e a qualidade técnica for parecida, no próximo ano ele não vai ter dificuldade em pegar as outras danças e bater de frente com os grupos da Força A, né? Dentro dessa ideia do que nós estamos colocando agora, eu quero fazer a minha última pergunta para vocês. Existem algumas linhas de raciocínio que acham que a Força A e a Força B, ela devia ser disputada em forma como se fosse um campeonato, né? Como a gente tem alguns campeonatos, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, onde alguns grupos participam da A, os 4, 5 em colocações mais atrás desceriam e os primeiros 4, 5 subiriam, né? E aí algumas pessoas defendem que se teria uma competição um pouco mais igual. Vocês foram um grupo que foram campeão da Força B, e embora não tenha passado para o domingo, vocês fizeram um grande resultado na Força A. Como que vocês enxergam essa forma de pensar que algumas pessoas pensam, como eu acabei de expor para vocês? Eu acho que é muito delicada essa pergunta, porque tu imagina entre os 5 últimos ali, é um dos campeões de Enarte e arrebenta a fita, lá na Força A, né? Arrebenta uma fita do pau de fitas e tu não completa a figura, e tu fica em último por causa do pau de fitas ali, e tu vai dançar Força B no ano que vem. Eu não consigo ver isso, sabe? Não consigo acreditar que algum grupo renomado aí, eu não vou citar nomes de grupos, mas algum grupo renomado aí, com 2 títulos na arte, daqui a pouco arrebenta uma fita, fica entre os últimos da A e vai dançar Força B. Daqui a pouco pode desestruturar um grupo, né? Uma vez eu achava interessante, uma época eu achava interessante isso aí. Hoje eu comecei a já ver que eu não sei como é que seria a mentalidade dos grupos. E já os grupos da B ali, entre os 5 primeiros, subir para A, eu já acho até que tu dançar 2, 3 anos entre os 5 primeiros da B, eu acho que já deveria estar tentando forçar. Porque o objetivo da B era para dar oportunidade para todos no Sallenart, né? Pelo menos isso foi lá em 2009, né? Que foi o objetivo quando foi criada a categoria. E eu acho bem delicada a pergunta mesmo, porque não consigo ver alguns grupos aí, se ficassem em último, caindo para Força B, e não por qualidade de dança, mas por alguma falha técnica, né? A gente já teve grupo desclassificado por pisar um 25º dançarino em palco, uma fita caiu, o tempo estourou, alguma irregularidade, algum dançarino ou musical. Eu acho que é muito delicado isso. Da mesma forma, eu acredito que mudaria, né, um pouco a filosofia do porquê surgiu a Força B, né? E aí faria com que essa concepção que as pessoas têm, assim, de rebaixamento daqui a pouco, né, da B, essa desigualdade se tornaria maior, porque, tu é da B, sabe? Tu é menos do que eu, porque eu sou do Força A. Não! A filosofia e o projeto da Força B foi criada com um propósito, assim como tem a Força A, e eu acho que essa forma, eu acho que não seria algo tão bem vista, pelo menos aos meus olhos, né? Eu acho que mudaria um pouco o porquê de ter criado a Força B. Se era para dar oportunidade aos grupos pequenos, trazer grupo da Força A ali só faria com que se tornasse como o Enarte, desculpa o modo da palavra, mas que sempre ficam né, posicionados entre os 15, normalmente os mesmos grupos, com uma variação de 4 grupos ali que entram, né, como uma surpresa muitas vezes, ou não digo surpresa, mas por um trabalho bem feito e uma trajetória bem feita do ano. Então, pelo menos ao meu ver, eu acredito que aos meus olhos não teriam porquê. Essa Com toda a sinceridade, né? Essa variação de 4 aí, tu foi bastante otimista, né? Pessoal, eu quis ser obrigado, querida, né? Porque eu sou mais direta normalmente, mas eu quis ser politicamente correta, como se usa, né, atualmente. Então, pelo menos na minha visão, né, e na minha experiência também, eu acredito que seja bem isso.
Da minha parte era isso. Muito obrigado. Só quero ver essa ata que o Pedro Darcy está fazendo, né? Porque sai cada termo bastante interessante agora. E eu quero ver essa ata depois, Pedro. Contigo, Rodrigues. Bom, dando prosseguimento, agora é minha vez de perguntar. Boa noite, os professores. Primeiramente, parabéns pela conquista. A gente sabe que não é fácil, né? Muita gente sonha, muita gente trabalha, mas a gente sabe que não é fácil. Então, como o Tony sabe, eu sempre faço quando eu vejo o pessoal que vai vir, eu sempre faço as colinhas, faço uma pesquisa, só do bloco 6, ó, temos aí junto, ó. Pessoal, então, eu fazendo um levantamento, assim, ó, né, analisando o grupo de vocês, assim, ó, de 2012, eu olhando aqui, até 2009, estava vendo aqui, ó. Os blocos, bloco a bloco, que vocês dançaram, as danças, tudo. Minha primeira pergunta seria assim, ó, acho que os 2 anos que vocês ficaram fora do domingo, acho que foi 2014 e 2018, se não estou enganado. Acho que foi 2014, né, que vocês não passaram pro Enarte, né, e 2014, 2018. Não sei se vocês poderiam falar, que às vezes tem alguma coisa interna, o que houve. A gente já conversou com os outros instrutores da Força B, que conversaram conosco, nos outros, falaram, às vezes, deu alguns percalços, e eles falaram, o grupo desmotivou, entrou de salto alto, o grupo não ensaiou bastante, eu não sei se vocês poderiam, porque às vezes alguma coisa interna fica em casa, mas assim, se vocês teriam o que dizer, vocês poderiam falar, né, o que houve daí? De 2014 eu posso falar. 2018 não tenho como falar, porque daí eu já não participava mais do grupo. 2018. 2014 foi ali quando, logo no início eu comentei que acho que o único ano que o Lomba não teve problema de dançarino foi de 2010 para 2011. Por N fatores, principalmente pela distância, mas todo ano a Lomba Grande iniciava quebrado. Ou treinava o ano quebrado. Passava o Enarte, quebrava o grupo, daí ficava lá a base do grupo para remontar, e a base não eram nem 6 pares, às vezes eram 6 dançarinos somente. E 2014 foi um ano bem turbulento, porque 2012 foi o Rinaldo, em 2013 assumiu o André Valadas até a metade do ano, classificou o grupo na Inter, e para o Enarte já foi o Emerson. E virou 2014, era um novo instrutor que o Emerson assumiu, acho que ali em agosto. O grupo virou 2014 com o Emerson. Algumas pessoas pararam de dançar. Eu não conseguia ensaiar no grupo, porque os horários de ensaio eram os horários que eu tinha ensaio para dar. Travou aqui. Era quando eu tinha ensaio para dar, então eu não conseguia ensaiar. E eu acabei parando de dançar em 2014, uma época no grupo. E voltei depois. E o grupo caiu. Acredito. Posso entrar, Marcial? Não sei se caiu. Acho que caiu a conexão do Marcial. Eu estava ouvindo ele aqui, não tinha caído ainda para gente. Para mim, Tá travou. no ar, Marcial. Tá online ainda? Voltei. Estava sem áudio. Agora tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. 2014 eu também parei de dançar, não conseguia ensaiar, e daí depois eu acabei voltando. Eu fiquei uns 2 meses afastado do grupo, acabei voltando. E entrou muita gente nova, igual a 2012, pessoas que nunca tinham dançado um Enarte, pessoas bem cruas, até alguns dançarinos já tinham uma certa experiência, outros eram bem crus. Então, para o grupo se preparar foi bem complicado. Muitas vezes o Emerson Ribeiro, ele ia para os ensaios em 2014 e ele não conseguia dar ensaio porque os peões não sabiam fazer o sapateio e as prendas não sabiam fazer o sarandeio. Aí o Emerson tinha que dividir, lá na Lomba tem 2 galpões, tem o galpão principal e o galpão anexo, e os peões ou as prendas para o galpão anexo, tem outra parte do grupo no outro galpão, aprendendo o sapateio e aprendendo o sarandeio. Além de muitas danças, alguns dançarinos não saberem ainda dançar. Tinha que ensinar tudo. E foi pouquíssimo tempo. Acredito que o grupo foi se montar na semana da inscrição da Inter, que foi
para regional, foi em maio, ou junho, 12 de junho, se eu não me engano, e daí ele ia até 25 de julho, né, para fazer a inscrição para a Inter, e foi quando o grupo conseguiu se montar, e a nossa Inter foi em outubro, foi a última Inter, 2014. O grupo sentiu bem em palco na Inter, mas a harmonia foi horrível. Horrível a harmonia. E a insegurança de alguns dançarinos atrapalhou também na interpretação. Então aquilo ali fez com que o grupo não conseguisse classificar. Porém, aquela derrota em 2014, a não classificação na Inter, fez com que o grupo se unisse novamente, como estava sendo em 2011 e 2012, e conseguisse em 2015 atingir o maior objetivo, que era o domingo da Força A, pela derrota de 2014. O grupo não se abalou. O grupo ficou triste, porém o grupo conseguiu se unir. Outras pessoas que tinham parado de dançar voltaram a dançar em 2015, e daí naquele ano de 2015 o grupo conseguiu atingir aquele objetivo de classificar para o domingo da Força A. Isso foi de 2014 ali, 2018 eu não tenho como comentar. Bom, eu vejo, né, como toda transição de patronagem interfere nos grupos artísticos. E cada patronagem entra muitas vezes, ao invés de querer acrescentar o seu melhor dentro daquela estrutura e modificar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, eles tentam fazer o seu trabalho, né, o seu novo. E isso acaba refletindo completamente no departamento artístico, né? Nos departamentos, na estrutura da casa em geral. 2014 foi assim também. 2012 eu não fiz parte do grupo, 2013 e 2014 foi acompanhando, até porque eu tinha ganhado meu menino, né? Mas nós sempre nos mantivemos em contato e sempre, muitas vezes, íamos nos ensaios até para dar apoio, para motivar o pessoal. E 2014, acredito que foi bem isso, como o Maciel falou, foi essa transição de patronagem junto com um grupo do qual se uniu, mas não tinha um propósito todos, né, focados no mesmo objetivo. E aí não adianta o instrutor querer fazer milagre, que também não vai adiantar, né? 2018 foi mais ou menos a mesma coisa. 2017, quando concluímos o trabalho, nós tínhamos para 2018 o projeto de fazer um grande trabalho para a 80ª Lomba Grande, né? Porque se faziam 80 anos da Lomba. E muitas pessoas de 2011 tiveram a ideia de retornar daqui a pouco para criar um grande trabalho junto com aquele grupo que já estava ali. Mas com a transição da patronagem que estava se iniciando, ocorreram alguns percalços, porque esse retorno do grupo antigo, né, como era visto pelo grupo, não foi bem visto, não foi agregado com os bons olhos. Então, houve, né, essa divergência de ideais, acredito que essa seja a palavra mais correta a ser usada, né? E com isso houve novamente, o grupo antigo se retirou, então, como viu que não estava sendo bem visto, né, ao grupo que estava ali, e houve novamente uma quebra do trabalho, aonde se tentou ainda arrecadar e puxar pessoas da juvenil, só que não adianta tu puxar pessoas de outros grupos, né, de outras categorias, e acabar desestruturando o mirim juvenil para formar uma adulta para o Enarte. Mas qual seria o propósito disso? Então, tudo que, na minha visão, é foco, objetivo, mas trabalhado em grupo, não individual. No momento em que eu quero, o Maciel tem que querer, o Tony tem que querer, e não adianta eu querer que o Pablo queira, entendeu? Por mim. Todos temos que querer. E eu acho que esse, sim, foi o diferencial de 2015, o Lomba ter estado no domingo. Todas as pessoas que estavam ali queriam ser novamente reconhecidas, queriam estar na Força A, e muitos já tinham dançado e tido o título da Força B,
estavam presentes há muitos anos e queriam mais do que aquilo, e as pessoas que retornaram, e graças a Deus eu estava também no trabalho de 2015, nós retomamos com um propósito de botar a lomba no domingo e de torná-la tão grande quanto o nome. Então, foi esse o nosso propósito e foi isso que a gente conseguiu. Então, mas como todo ano tem essas pausas de patronagem, né? Acabaram que outros anos foram refletindo no que daqui a pouco, 2018, aconteceu. Não, tranquilo. A minha segunda pergunta, acho que vocês quase que meio que responderam. Claro que 2015, o objetivo do grupo, quando ele sobe para A, sempre é dançar e passar para o domingo, né? E depois no domingo tu vai galgando. Vocês acham, na opinião dos dois, assim, que 2015 foi o melhor ano da Lomba Grande? Porque às vezes tem outros trabalhos, assim, 2012 a gente fez um trabalho e eu achei foi o melhor trabalho, mas a gente não passou por A ou por B ou para os outros grupos. Às vezes eu vi os blocos, vocês pegaram uns blocos fortes, né? Ou realmente 2015 foi o melhor trabalho? Eu digo, não, 2012 foi um trabalho muito bom, 2012, 13, foi um trabalho bom, mas não deu. Na minha visão, tecnicamente, o grupo de 2012 estava mais unido. Era mais amizade, era foco, e ele foi incansável. Porém, em 2015, acho que foi teimosia junto, né? Porque o Luiz Fernando era o ensaiador, junto com a Josiane, e ele era incansável. Ele repetia 1000 vezes a mesma dança, ele te trocava 1000 vezes de lugar, e todas as pessoas que ele pediu auxílio para agregar no trabalho foram assim vistas, foram estratégicas, eu digo, sabe? Então, o grupo de 2015 estava preparado tecnicamente também, mas o grupo de 2012 era um técnico focado na união. Então, né, que refletiu. Então, mas acredito que o de 2015, sim, fosse o grupo tecnicamente mais preparado para o resultado, tanto que refletiu no palco. Em 2015, o nosso bloco foi de 8 grupos, passaram 6 grupos do bloco. Passou, se eu não me engano, foi a Lomba Grande, o Ronda Charrua, o Clube Juventude, o Campo dos Bugres, esqueci o nome do outro grupo que... não, é bem longe daqui. Foram 6 grupos do bloco, se eu não me engano, que passaram. E agora eu me esqueci o nome dos outros 2 grupos. E era um bloco muito complicado. Tinha o Laço da Amizade e o Leão da Serra. Isso. E a gente foi o último bloco do sábado, né? O ginásio estava cheio. Era algo que a gente queria muito, dançar com o ginásio cheio. Vocês abriram o bloco 5, né? Sim, abrimos o bloco 5. E já no sorteio, quando a gente sorteou as danças, e daí já dava para ver no telão, a gente lá do Brete conseguiu enxergar o sorteio e teve dançarino chorando porque caíram exatamente as danças que tinham que cair no sábado. Caiu a dança mais preparada para a roda, que foi o balaio no sábado. Caiu a dança mais preparada de par independente, que era o Duas Damas. Era o Duas Damas e o Tatu com volta no meio. E caiu de fila a dança da Quero Humana. As 3 danças, elas tinham que cair no sábado. E elas caíram no sábado. Então, a gente teve a sorte no sorteio também, que dançarino chorando, emocionado, a gente se olhando e, é esse ano, é agora. A gente se juntou de novo, a gente ensaiou para estar aqui, a gente merece isso aqui e agora vai. E a coreografia foi bem bonita, o grupo se entregou para a história do Rei Sol. Então, o grupo estava... não pode ser que não era o melhor grupo, mas no Brete foi o melhor momento. Dos meus Enartes com Lomba Grande, o Brete foi o melhor. Aquele Brete foi o melhor. Então, eu acho que só para encerrar, Tony, as anotações dos grupos que vocês mais competiram
nos blocos, né, do Enarte, da final, o Lalau, vocês competiram contra ele 4 vezes, o Clube 3, o Ibirapitã 2 e o Heróis 4 vezes, os grupos que vocês mais competiram. Tony, o Daniel tinha levantado a mão, mas ele baixou. Eu não sei se tu baixou a mão dele de propósito. Não, desta vez eu não baixei a mão dele. O Tony só me sabota. Mas ele Tony, baixou, eu acho. Acho que daqui da sala seriam isto. Daniel, tu desistiu da pergunta ou ela foi respondida durante as outras perguntas? Não, nem sei. Era ali no assunto ali, quando o Pablo puxou um negócio de classificar e rebaixar ali. Sabe, as minhas ideias são as ideias mais irrelevantes possíveis, principalmente para o Enarte, que tudo que eu falar aqui ninguém vai escutar. Mas eu ia fazer uma pergunta para todos, nem diretamente para a Rosane e para o Marcel. Gente, vocês não acham que é muita competição para... Essa competição é exageradíssima, não atrapalha mais as entidades do que ajuda? Como é que tu vai rebaixar um CTG? Digamos, se chegasse a acontecer, como é que tu vai rebaixar um CTG? O que é? Saiu lá de Santa Cruz, chega em casa. O Grêmio caiu 2 vezes, né? Mas quem está no Grêmio ganha dinheiro para estar lá, né? O que tu vai segurar? Como é que tu vai segurar um dançarino? Como é que tu vai manter uma entidade, gente? Tipo, eu acho, quem deu essa ideia, olha, não podia nem entrar na PAI, porque não ia ter lugar. Foi o Pablo, Daniel, foi o Pablo. Não foi o Pablo que teve essa ideia. Não pode. Não consegue, o Pablo não teria essa condição. Né? Gente, Tony, tu vai colocar no meu agora? Gente, olha... Eu quero ver isso na pauta. Às vezes, tu olhando de fora, tu fica meio assustado com as pessoas que digamos, dão o caminho a seguir. É assustador, às vezes. Não, me metendo, Tony, nessa a gente vendo alguns colegas historiadores falando, eu digo, não questão de rebaixamento, assim, mas eu digo, o que eu vi alguns comentando que teria que ser feito, que o Maciel, o Pablo comentaram, se a gente tem vários rodeios grandes no estado, né, seria um somatório. Eu vi muitos falando, podia ser feito um somatório, ocupa a mesma equipe do Enarte nos rodeios, concorre A e B parelho daí, e pega as 20 melhores notas e vai pro Enarte, né, as 20 ou 30 melhores notas e vai dançar daí. Mas eu digo, isso tudo são suposições, ideias, né? Na verdade, as avaliações são diferentes, né? E aí não teria como. Mas essa questão, eu acho que o maior problema de tudo é que tem grupos frequentando o domingo da Força B que já deveriam estar na Força A e que vão continuar dançando ali. E é claro que tem toda essa questão do ir e vir, do nosso direito que a gente tem, mas realmente é uma problemática, porque a gente acaba criando um problema que nós tínhamos na A, com 5, 10 grupos que todo ano eram os mesmos que ganhavam, a gente acaba tendo esse mesmo problema muitas vezes na B. Então, o problema só se somatizou, né? Não, e teve a ideia também, né, na interregional, né, dançar todo mundo junto e daí os últimos ali iam dançar a Força B e os primeiros colocados iam dançar a Força A, né? Foi uma ideia que surgiu, pelo menos que eu escutei esse ano. Tudo do Pablo, né, Marcel? Tudo vem do Pablo. Tu sabe que se o Pablo assume a presidência ou uma vice-diretoria artística, Daniel, tudo vai mudar. Então, tu te prepara para isso. Concordo em gênero, número e grau, daí. Rodrigues, brigadão pelo trabalho aqui feito nas perguntas que a gente teve na sala. Vou chamar a dona Marcileia, direto do Mato Grosso, para trazer as contribuições do YouTube agora.